Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dani Pod. E hoje eu tô muito feliz, muito grata, porque eu tô com uma convidada divertida, alegre, inteligente, 1001 funções aí na vida. E eu quero que vocês conheçam Paloma Mendonça. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Tão feliz que tu aceitasse. Ah, imagina, eu fiquei feliz com o convite. Porque assim, ó, já faz tempo que eu tô falando em ti. Porque a gente tem um amigo em comum. Sim. Que é o Júnior. Do Isso. Trato Certo, da Casa Biel. Isso. E ele falava muito de ti. Quando eu te conheci, eu já te conheci atuando. É verdade, né? Eu já te conheci lá na casa, na feijoada da Casa Biel, fazendo o papel que tu fizesse muito bem Obrigada. bem feito, de mestre de cerimônia e também do leilão. Foi muito divertido. Quero pedir desculpa pela minha voz, porque tá assim ainda, tô bem rouca, mas eu sei que tu tem muito conteúdo, tu vai me ajudar nessa. Pode deixar, a gente vai bater um papo, vou ter que me cortar para não ser monólogo. Com certeza, não vai ser. E como todo episódio, nós temos um tema, e o tema de hoje é o mercado artístico e suas vertentes. Já por esse tema, a gente percebe que tu deve ter algumas vertentes aí que tu já trabalha, certo? Vamos começar falando do teu início. Quanto tempo tu tá nessa carreira? Eu comecei a trabalhar com teatro, a estudar teatro, né? Eu sempre quis ser atriz. Sabe aquela coisa de pequenininha que, sempre é aparecida? De certo dava trabalho. Bastante. Na escola era assim, quem vai fazer? A Paloma faz. Eu que queria estar no palco. Mas daí é bom, a professora adora isso. Isso é verdade. Sempre os trabalhos de educação artística sempre eram super trabalhos, né? Sim. E meu pai e minha mãe embarcavam na ideia, meu pai me ajudava a fazer cenário, minha mãe figurino, e era aquela coisa bem interpretada. Eu gostava, palco pra mim sempre foi vida, assim. Sim. E aí, com 12 anos, eu falei pros meus pais que essa era a carreira que eu queria ter, eu queria ser atriz. Mas aí eu morava aqui em Itajaí, a gente tinha vindo do Rio Grande do Sul, eu sou natural daqui, mas moramos no Rio Grande do Sul, aí a gente voltou pra cá, e eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, e aí a minha mãe, que sempre quis ser atriz, mas nunca pôde, na época dela, atriz, porque a atriz antigamente era considerada, né? Mulher da vida. Mulher da vida, bem essa palavra. Era esse o registro profissional que ela tinha, né? E aí, a minha mãe, ela chegou a ser convidada uma época que ela gostava de fazer o teatro na igreja e foi convidada para ir para Blumenau estudar no Teatro Carlos Gomes, mas aí meu avô e minha avó não deixaram, na época não era profissão, minha mãe foi criada para casar, cuidar dos filhos, Cuidar né? da casa. Exato. E aí ela se frustrou nisso, e quando eu falei que eu queria ser atriz, e eu nem sabia dessa história. Não tinha influência dela. Nenhuma, porque desde pequenininha era assim. Aí minha mãe falou, eu vou te ajudar. Te apoio. Eu te apoio. E assim foi. Aí a gente começou a procurar curso de teatro. Na época aqui em Itajaí, quem era conhecido era o Lorival e o Valentim, que o Valentim dá aula aqui até hoje, né? Tem a Casa da Cultura, que tem até hoje, né? Mas eu queria uma coisa, já pensava numa coisa maior, assim. 12 anos, eu queria muito, assim, fazer outras coisas. Eu queria também fazer televisão, eu queria fazer comercial de TV, eu queria fazer novela, eu não queria só o teatro. Mas eu sou apaixonada por teatro. Eu falei, mãe, eu vou tentar uma coisa maior. E aí, na época, meus tios moravam em Curitiba. E daí a minha mãe conversou com meus tios e tal, e aí lá no Sesc, em Curitiba, tinha curso de teatro pra minha idade. Então eu fazia isso, todo sábado de manhã cedinho, ou sexta-feira depois da escola, eu embarcava num ônibus aqui, meus tios me pegavam lá em Curitiba, na rodoviária, eu dormia na casa deles, sábado eu passava o dia no Sesc de Curitiba fazendo curso, aí ao mesmo tempo já me cadastrei numa agência de publicidade, já fiz fotos pra comercial de TV, já gravei meu primeiro comercial de TV. Tu tivesse que te mudar pra Curitiba? Não, eu ia todo final de semana, aí às vezes chegava, eu estudava no FAIAL na época, a minha mãe chegava no FAIAL, falava com a diretora, ela foi aprovada para fazer um comercial, preciso levá-la para Curitiba. Eu ficava no carro e ia para Curitiba gravar. Precisava o apoio. Isso, era o apoio que eles sempre me deram. Aí depois dessa temporada, eu descobri um curso muito bacana em Floripa, com a Andréia Busato, que na época era âncora do Jornal do Almoço, e com o esposo dela, falecido, Ricardo Bussi, que os dois
meu Deus, foram os meus mestres, assim. Isso tinha que idade? Aí eu tinha 14. Meu Deus, que novinha, já tava nessa. Sempre quis. Era uma coisa assim que eu não tive aquela adolescência de, eu quero brincar, eu quero fazer... Não, eu queria estudar teatro, eu queria ser atriz, eu queria estar na televisão. Então isso pra mim era o lazer. E tu tinha notas boas na escola? Era uma aluna exemplar. Então a tua mãe te apoiava Total. 100% e a escola também. Isso já era muito bom, né? Exatamente, sempre tive esse apoio. Aí eu fui pra Floripa, então aí eu fazia assim, toda terça, segunda, quarta e sexta, eu saía do Faial, embarcava num ônibus, ia pra Floripa, fazia curso, voltava à noite pra... Mas com quem? Sozinha. Minha mãe embarcava eu num ônibus aqui. Sim, já era. Uma outra tia minha que morava em Floripa me pegava na rodoviária. Isso a gente tá falando, eu vou acabar falando a tua 1995. Não, 1992. Já me perdi no tempo. Por aí. É isso aí. Era ônibus, né? Era ônibus ou meu pai e minha mãe, quando podiam, me levavam, claro. Assim. E aí eu fazia esse trâmite de ir pra Floripa voltar. Daí comecei também numa agência em Floripa, que fazia contato com essa de Curitiba. Aí eu ia pra Curitiba e Floripa. Aí quando eu fiz 15 anos, eu pedi... Todo mundo queria fazer aquele baile de debutante, sim, né? E daí eu falei pra mãe e pro pai. Eu falei, eu não quero festa. Eu quero fazer um teste em São Paulo pra estudar em São Paulo. Ou era festa ou era o baile. Tu não queria nenhum dos dois. Não. Eu queria estudar artes cênicas em São festa, Paulo. Ou era viagem, eu quis dizer. Isso, viagem. Mas tu quisesse estudar. Aí fui para São Paulo, fiz um contato através do meu padrinho com um cara que trabalhava na direção do SBT de Floripa. Ele fez o contato com o SBT de São Paulo e na época tinha aquele show de calouros. Lembra disso? Claro! Que tinha El Que Maravilha. Tudo que tu vai falar aí eu lembro. E aí eu consegui um teste no show de calouros, que tinha um quadro que era um teste de atriz mirim. Daí era pra interpretar. Isso, pra interpretar. Na época... Tu também cantava. Não, eu fui pra fazer o teste de atriz. Tá. E aí tinha uma escola lá, que existe até hoje, a Escola de Teatro Célia Helena, bem conceituada em São Paulo. Eu falei, mãe, é isso que eu quero fazer o teste no show de calouros e quero fazer o teste no Teatro Escola Célia Helena. Se eu passar, eu quero ir embora pra São Paulo. Assim? Assim, com 15 anos. 15 anos tu não pensava em namorar na época? Já dava meus beijinhos por aí, dava, né? Mas a carreira... Dava beijinho. Mas tu querias... Sim. E adiante na tua Eu lembro profissão. que nessa época eu tinha um namoradinho já assim, e ele me fez escolher entre a minha carreira e ele. E eu falei tchau. Claro. Ainda bem. Porque eu era muito focada nisso, eu sempre quis. Enfim, fui fazer o teste e passei nos dois. No teste do show de calouros e no da Escola Célia Helena. Falei, tá bom, vou mudar pra São Paulo, feliz da vida. E a tua mãe te apoiando? Total. Mas ela também se mudou? Não, porque daí que aconteceu? Ela falou, filha, eu não posso ir pra São Paulo, minha irmã... A vida toda aqui, né? Meu pai trabalhando aqui, eu tenho uma irmã, que daí a minha irmã tava indo pra Curitiba nessa época estudar também. Minha mãe falou, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso me mudar. Aí minha mãe mexeu os pauzinhos lá e na época eu tinha um primo que tinha sido aprovado em medicina e ele ia estudar medicina em São Paulo. Ia morar lá? Ia morar lá. Minha mãe conversou com ele e tal. A Paloma mora contigo e tal. E ele achou a ideia super bacana também, tudo certo. Quando chegou isso foi assim, metade do ano. Quando chegou lá no final do ano, que era a época de realmente fazer as coisas e preparar a mudança, ele virou pra minha mãe e falou, tia... É muita responsabilidade. Eu tava aqui pensando nisso. Eu falei, eu cuidar de uma menina de 15 anos. Que idade ele tinha? Ele tinha 20, acho que 20 e pouquinho, recém-aprovado, assim, sim, né? Pra ir pra lá. Vou trabalhar, estudar o dia todo, medicina, né? Como é que eu vou... E aí pesou, né? Lógico que pesou. Aí eu entrei numa deprê. Eu só chorava. E agora? Só chorava. Eu falei, meu mundo não aguenta, Jair. Ela já aproveitou, interpretou um pouco. Só chorava. Daí minha mãe falou, não, filho, isso não vai ficar assim. Aí na época minha irmã tava fazendo cursinho em Curitiba. Aí minha mãe falou, tem que ter alguma coisa em Curitiba pra você. E na época existia o 2º grau técnico. Lembra que tinha 2º grau técnico em administração, técnico em prótese dentária, contabilidade. E existia técnico em artes cênicas só em São Paulo, na escola William Shakespeare, e em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Isso eu não sabia.
Aí a minha mãe achou isso, que ela começou... Não existia internet nessa época, né? Era tudo... Era Barça, Hoje né? tu acessa lá e sabe tudo. Minha mãe foi atrás, conversou com uma amiga de Curitiba, com meu tio, meus primos procuraram, enfim, foi aquele auê todo. Aí minha mãe achou essa escola, o segundo grau técnico em artes cênicas no Colégio Estadual do Paraná. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, no FAIAL. Falei, então tá, mãe. Vamos. Tinha que fazer uma prova adaptada para as matérias específicas e também uma outra prova de transferência. Mas, como eu era boa aluna, fiz a prova, gabaritei tudo. Olha! Tirei nota máxima. Tava escrito, né? Tava. Isso tudo tava escrito. E aí eu sei que a mudança de São Paulo mudou para Curitiba. A minha irmã saiu do pensionato que ela morava. E a minha mãe aí alugou um apartamentinho, uma kitnetzinha para eu morar com a minha irmã. E fui para Curitiba morar com a minha irmã. E foi maravilhoso. Fiquei 3 anos lá. Mas daí tu tivesse que desistir do SBT? Aí desisti do SBT, da escola Célia Helena. Da escola. E aí, enfim, falei... Outros caminhos. Outros caminhos. E como eu já fazia comercial de TV em Curitiba, já tinha esse acesso a uma agência, que foi a agência Primeira Linha, maravilhosos. Eles me deram também um suporte, aí já me encaminharam para curso de interpretação para TV, para cinema. E aí, no fim, eu estava em Curitiba trabalhando, estudando. Eu me vi com 16 anos daí já tinha feito 16 em julho. Eu me vi em Curitiba estudando artes cênicas no segundo grau técnico, que era maravilhoso. Imagina. Aí eu já comecei a trabalhar com uma companhia de teatro infantil, já me apresentava no teatrinho no Guairinha, em outros teatros de Curitiba. Que legal. Fazia teatro escola, fazia comercial de TV, fazia curso de interpretação para cinema, para teatro, e aí já gravei meu primeiro curta-metragem, e assim foi. Fiquei 3 anos em Curitiba. 3 anos. Trabalhando exclusivamente como atriz. E aprendendo muito também, né? Com certeza. Muito. Aí eu me formei com 18 para 19, eu falei, agora eu vou para São Paulo. Agora ninguém O me segura. sonho ainda tava lá. Eu falei, agora eu moro sozinha. Tinha mais portas também, né? Tinha, muito lá mais. Tinha a TV que tu queria. Isso, porque a gente acaba, quando a gente pensa em ser atriz, a referência que a gente tinha na época era televisão, era novela, né? Hoje não, hoje tem internet, tem um monte de coisa, mas na época, tu vai ser atriz, vai ser o quê? Eu vou fazer novela ou eu vou fazer teatro? Então eu queria experimentar a novela. E aí o mercado de novela é São Paulo e Rio, né? Então eu falei, não, eu vou para São Paulo. É o primeiro caminho, eu acho, de quem está envolvido com toda essa área, né? De todas as vertentes que tu tem, porque já que nós estamos falando de vertentes, né? Tanto produtora, apresentadora, Sim. dubladora, tudo isso que tu lá tem muito caminho, né? Tem. Aqui também, mas não se compara. Não. Lá especialmente a questão da TV. O mercado é mais efervescente, né? O mercado artístico lá. Enfim, daí com 19 anos eu fui para São Paulo, teve todo um processo aí. Na época eu dançava também em Curitiba, eu estava fazendo dança de salão. Ai, que legal. E aí, através dessa companhia de dança de salão, eu fiz um contato com a companhia do Jaime Arocha lá em São Paulo. E daí eu fui para lá e fiquei sabendo que tinha um programa de TV, na TV Gazeta na época, que tinham bailarinos, um corpo de baile no programa. Tipo Sabadão Sertanejo, Sim, sabe? As bailarinas do Gugu. Claro! Só que em vez de ser bailarinas, eram casais dançando, porque era dança de salão, né? Então a gente dançava bolero, tango, cafieira. E aí eles estavam fazendo um teste, porque estava faltando uma menina para preencher esse núcleo de 5 casais. E eu falei, então tá. Aí fui fazer o vestibular lá, prestei pra USP, pra fazer artes cênicas na USP, não passei na terceira prova. E aí tinha a faculdade... Era muito concorrido? Muito concorrido. E aí também fiquei bem mal, assim. Aí depois eu pensei, quando eu não passei, as coisas têm que acontecer, né? Eu falei, ela era integral, então eu não ia poder trabalhar, porque eu ia estudar de manhã e de tarde. Aí ia te consumir total, 100%. Né? Na época era integral, não sei como é hoje. E aí tinha a Faculdade Paulista de Artes, que era só à noite. Eu falei, é isso. Aí fiz o vestibular na Faculdade Paulista de Artes, passei. Fiz o teste pro Jaime Arocha, passei e ganhei o papel no programa de TV. E aí, com esse programa de TV, eu pagava a minha faculdade. Qual era a TV? TV Gazeta de São Paulo. Ai, que legal. Então, eu trabalhava com dança, com teatro. Aí já comecei a fazer teatro empresa, já comecei a gravar comercial de novo lá. Enfim, e aí veio a primeira novela que eu fiz, que foi no SBT. Então, teus pais, eles não precisaram pagar a tua faculdade? Não.
Tu mesmo trabalhava com o que tu gostava. Com 19 conseguia anos. te sustentar lá. Eles me ajudavam, porque daí tinha aluguel, né? Tinha tudo sentido, isso. Mas com os estudos? Não, eu pagava minha faculdade, daí eles me ajudavam com aluguel, com todo, até eu ir engrenando, né? Os trabalhos, o mês que eu ganhava mais, eu bancava todas as despesas, porque daí vida de artista, até tu conseguir, né, se estabilizar, fixo mesmo, eu só tinha esse programa de TV. Pois é, mas é por isso que eu tô te perguntando, porque quem tá assistindo a gente agora, provavelmente veio porque é apaixonado pela tua profissão, né? Também quer seguir esses caminhos. Sim. E nada é fácil. Não, né? não cai do céu. Tem que ter esforço, tem que ter talento também, porque também, né, a pessoa ou vai estudar muito para conseguir aí, e tem que ter o esforço da pessoa para ajudar também, porque a família não consegue bancar tudo sozinha, né? Não dá para esperar, vou esperar o meu pai, vou pagar, o meu pai vai pagar o melhor faculdade para mim. Não, eu faço jus e tento entrar no que eu quero. Exatamente. Né? Então tem que ter o esforço da pessoa. E hoje tá muito mais fácil, né, Dani? Meu Deus, hoje não consegue quem não quer, né? Não, verdade. É a geração que quer as coisas de mão beijada, porque tudo é mais fácil. Por isso que eu tô tocando nesse assunto, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas não se esforçam tanto. Claro, não vamos generalizar, não Sim, é isso, sempre né? tem as exceções. Mas quem nasce com esse sonho, porque eu vejo que o teu, tu já, muito nova, com 12 anos, tu já sabia certo o que tu querias, né? Então, tem que realmente se esforçar, porque nada vai cair do céu. Exatamente. Às vezes a gente vai olhar, porque quando eu vejo o teu currículo, eu vejo assim, nossa, mas a Paloma já fez isso, já fez aquilo, já fez aquele outro. Atriz, SBT, já fez tanta coisa e continua fazendo cinema, né? Eu fico pensando, quanta coisa ela não teve que trilhar. E tá aí, ó, o que tu tá falando pra gente, né? Vivo do que eu amo até hoje. Que não é fácil, porque a profissão não é uma profissão fácil, né? Por isso a importância das vertentes, não ficar só naquela, né? De querer só uma coisa e seguir só naquele propósito. Porque as pessoas, elas ficam com essa mentalidade, né? Não, eu quero fazer novela. E aí se não faz novela, e vai viver do quê? Eu acho que pensam também muito no status. Sim, né? que é a fama, né? A família cobra também, provavelmente. Muito. Eu fui muito cobrada. A sociedade. Em si, não só a família. Eu fui muito cobrada, não pela minha família central ali, né? Não pelos meus pais, porque eles sabiam que eu queria ser atriz, não importasse como. Eu falava assim, eu ainda brincava, falava assim, eu vou ser atriz, só não vou ser atriz pornô, o resto eu vou fazer porque eu quero ser atriz. E a família cobrava, quando é que tu apareceu na televisão? Quando é que tu apareceu na novela? Fosse pra São Paulo, mas tu não aparece na novela. Mas eu não queria só novela, eu queria experimentar também a novela. E tu tinha que aprender tudo isso. E tanto que quando eu experimentei, eu falei... não era tudo isso. Eu fiz 3 novelas no SBT, mas não foi uma coisa que me tocou e falou, uau, é isso que eu quero pra minha vida. Todo esse caminho, assim, eu me realizei muito mais em outras coisas. No teatro, infinitamente, assim. Teatro, eu digo que eu só não vivo do teatro porque realmente é uma arte que é difícil tu viver dela se tu não tem uma lei de incentivo, um patrocínio. Depender de público é difícil, né? Certeza. Então, você tem que abrir, mas ele tá sempre ali presente. Né? Tem gente que só vive de teatro e aí vive de processos de lei de incentivo e projeto e formatação. Não é minha praia, não Daí se envolve com propagandas e coisas assim na TV nesse sentido, né? Exatamente. Então eu fui indo para várias áreas e me realizei muito, muito mesmo, assim. E eu lembro que na época era tão difícil, Dani, porque assim, não existia celular. Não existia internet. Né? Então, assim, eu cheguei em São Paulo, e aí como que eu vou me locomover em São Paulo, né? Metrô, ônibus. Não conheço nada. Aí lá tinha o guia de ruas. Sim, aquela... Uma bíblia, né? Eu tinha 500 páginas naquele negócio. E aí eu andava na rua de São Paulo, assim, procurando ruazinha, onde vai o ônibus. Aí pegava outra ruazinha. Aí quando eu consegui comprar meu primeiro carro, meu pai me ajudou, eu consegui comprar meu primeiro carro lá. Daí eu andava com o guia aberto. Hoje todo mundo bota o celular lá, clica e vai, né? Tu só ouve ou tu vai vendo, né? Aí caí em favela, corri risco, fui assaltada 7 vezes, aquela loucura. Tiveram os perrengues, então, né? Porque às vezes a gente só vê o glamour. Só o glamour. Tem muita coisa que... Eu fazia teatro em empresa. A gente ia pra empresa assim, lá em Cubatão, lá em Santos. Saía de casa 4 horas da manhã, pegava trem, metrô, ônibus, aí para chegar até a empresa, que era a sede, para embarcar no carro e daí ir até outra cidade para apresentar teatro empresa para fábrica, peão de fábrica.
Pra poder também ganhar o dinheirinho. Agora deixa eu te perguntar, porque deve ter gente curiosa aí. Quando tu estavas no SBT, tu tivesse contato com o Silvio Santos? Não. Não? Não. Aquilo lá é uma cidade, Uma né? grande potência, né? É enorme. Então, os estúdios de novela não eram perto do estúdio dele, assim. Entendi. Então, a gente chegava, anda de carrinho lá, né? Porque é Tudo grande, é a Globo mais ainda. E aí, a gente ia direto pro estúdio. Aí tem lá o camarim já setorizado, o estúdio de gravação perto. Aí era por escala, né? Tinha dia que eu gravava, dia que eu não gravava, horário. Mas o show de calouros era apresentado por quem? Na época que eu fui, já era assim, tinha os jurados, e aí sempre um jurado apresentava. Famosos, né? No meu dia foi a El Que Maravilha. Tá. Aí nos jurados estava Décio Pitinini, Flor, aquele... Pedro de Lara. Cômico. E aí eles já alternavam, o Silvio Santos já não era mais apresentador. Entendi. E aí ele estava nos outros programas e o show de calouros era esse rodízio dos próprios jurados então ali não famosos. Chegasse a conhecer. Não conhecia o Silvio É Santos. isso aí. Porque tem gente que tem o sonho também de conhecer, né? Que provavelmente não era o teu, senão tu, tu tinha ido atrás. Com certeza. Eu teria me enfiado lá nos corredorzinhos do SBT. Do jeito que tu é ativa, disposta, com certeza. E daí tu fizesse essas 3 novelas no SBT e partiu pro teatro? Eu já fazia teatro paralelo. Eu fazia teatro empresa, teatro escola, fazia teatro, ficava em cartaz, fazia comercial de TV, já fazia cinema também, porque daí o trabalho de atriz, ele é muito assim, te ligam, tem um teste para tal novela ou para tal comercial, aí você vai e faz o teste. Se tu é aprovada, dali pra frente, tu organiza a tua agenda conforme a escala que te passam, né? E aí tu vai organizando isso. Então, assim, quando eu fui aprovada pra novela do SBT, aí eles passavam a minha escala de gravação da semana. Naquele dia, eu não podia estar em cartaz com o espetáculo se tinha gravação. Era sempre assim, um jogo. Você vai esquematizando a tua agenda, a famosa agenda do freelance, né? Sim. E daí, uma coisa que eu acho muito curiosa na profissão é a questão de fazer dublagem. Gente, é muito interessante. Hoje tu vê, né? Eu nunca parei pra pensar, na verdade, mas agora estão se falando muito, né? Por causa da inteligência artificial também, né? Isso. Mas daí filmes, né, de fora, e que daí um ator brasileiro faz a dublagem, daí falam desse ator. É muito difícil. Gente, quantas vezes tu tem que assistir para conseguir fazer a questão do... Não existe o quantas vezes. O limite são 3 vezes. Ai, não tem isso? Não. Olha, ninguém pensa nisso. A dublagem foi uma paixão, assim, foi uma descoberta e eu não sabia. Eu tava lá em São Paulo já há muito tempo, aí eu tava fazendo uma peça de teatro e a menina que ia fazer minha sobrinha na peça era dubladora. E ela já tinha feito outra peça comigo, já tinha comentado, mas sabe quando a pessoa fala, eu tenho escala, tenho que sair do ensaio porque eu tenho escala de dublagem, então... Pra mim, dublagem era uma coisa de locutor. Nunca passou na tua cabeça fazer uma dublagem. Não, dublagem era coisa de locutor de rádio, eu achava. Olha a cabeça, né? Porque tá lá, é só voz? Voz é coisa de locutor. Nossa, interpreta muito, né? Muito. Aí ela falou, por que tu não faz dublagem? Meu Deus, tu faz tantas vozes, que eu sempre fui muito brincalhona. Aí fazia vozinha, fazia não sei o que é. Por que tu não faz dublagem? Eu falei, então tá, vou fazer um curso. Porque eu não sabia nada da técnica de dublagem. Eu sou atriz, mas existe uma técnica pra você, né? Pra tudo. Assim, quero e Aí fui fazer um curso de dublagem bem na época que eu engravidei. Porque eu falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo pra estudar. Porque daí a gravidez na carreira de atriz parece doença. As pessoas não te chamam mais porque acham de lado, né? Aí começou os meus contratos a meio que cair. Nessa época eu fiz o trabalho maior que eu fiz foi um catálogo de moda gestante que me chamaram pra fotografar. Tinha a ver com a tua situação? Aí eu tava em cartaz com um espetáculo, eles assumiram a gravidez no espetáculo, eu já fazia uma mãe, e aí assumiram que eu tava grávida no espetáculo. Não me substituíram. Mas aí quando a minha filha deu um sinalzinho que ia nascer prematura, eu tive que sair porque o médico mandou fazer repouso absoluto, eu tava com 7 meses. E ela nasceu lá? Nasceu lá, mas não nasceu prematura, inclusive ela não quis nascer. Fiquei 12 horas em trabalho de parto. Se tivesse que fazer cesárea, não, veio anormal. É verdade.
Parto normal, pra mim, é assim, deu dilatação, saiu, né? Cortar, levar ponto, normal. Assim, né? Uma cesárea em outro lugar. Enfim, daí eu tava em cartaz com esse espetáculo, mas os trabalhos começaram a cair. Eu falei, eu vou estudar, então. Aí eu me inscrevi numa pós-graduação e também no curso de dublagem. Aí fui estudando o curso e era toda semana o curso de dublagem e era muito legal, porque a técnica é muito difícil. Vê, de alguém falar pra ti. De alguém falar, Porque assim, a técnica de dublagem, você chega no estúdio e aí tem lá a tela assim, tem na frente da tela tipo um púlpito, né? Com o microfone e o texto. E aí é naquela hora que tu fica sabendo o que tu vai fazer. Ninguém te liga e fala assim, tem uma escala de dublagem do Breaking Bad, você faz a personagem tal, pra você ir lá procurar, assistir, né, saber como é não existe. Então tu chega lá e fica sabendo. Na minha cabeça, tu tinha que assistir várias vezes o teu personagem pra tu conseguir chegar perto dele. Sim. Porque tu tem que ser ele. Na verdade a gente dá a voz àquilo que já foi feito, né? Você não tem a criação de personagem. Não. Você reproduz aquilo que o ator original teve todo um tempo pra criar, você tem que reproduzir ali, em outra língua. É só uma versão brasileira, que por sinal é a dublagem mais premiada do mundo, é a brasileira. A brasileira é a melhor dublagem do mundo. Era um estúdio individual, a pessoa e como tu falou... Já teve fases, assim, teve fases em que todo mundo entrava junto, e aí se um erra tem que voltar tudo. Isso, mas eu não peguei essa fase. Eu peguei a fase do vozerio, assim. O vozerio é o quê? Quando tem um barulho ambiente, os personagens, por exemplo, eu e você estamos aqui, tem mais mesas aqui, outros personagens. Esse som. Aí é o vozerio. Então, o vozerio gravava todo mundo junto, porque daí, pra dar a ideia, né? Sei que, né? Você viu que não sei o que aconteceu realmente? Não, eu fui. Aí, você... Não, que fica só aquele burburinho. Sei. Esse vozerio, na minha época lá, gravava junto, mas os personagens, protagonistas ou coadjuvantes, separados. Então, você entra no estúdio, aí eles chamam de pedra. A pedra é um painel que fica lá fora, enquanto tá aguardando, que diz lá, Paloma, Escalada, Breaking Bad, personagem tal. Mas ali já me chamaram, aí o diretor, ele tem por obrigação de passar o que é. Você vai fazer uma personagem que tem 43 anos, que ela é cleptomaníaca, e aí essa cena que ela vai fazer, ela tá roubando um negocinho, blá, 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 por exemplo, né? Nesse momento, tu sabe se tu vai ter que mudar o tom da tua voz também? Quando eu assisto, geralmente tu é escalada para aquilo que tu já sabe, eles já sabem que encaixa a tua voz, porque tu faz um teste para entrar naquele estúdio, né? Entendi. Depois que eu fiz o curso, daí eu comecei a ligar pros estúdios, e fiz um teste de registro de voz, que eles chamam. Então, ali eles sabem a modulação da minha voz, até onde eu alcanço, até onde não vai. Então, aí, ela rola fazer desenho animado. Então, eu fiz desenho animado, que tinha que fazer uma vozinha muito fininha. Deve ser divertido. É bem legal. Também fiz pessoas mais velhas. Na época que eu dublei Breaking Bad, a atriz tinha 40 anos e eu tava com 30 e pouquinhos, então eu tinha que dar uma pesada, fazer uma voz um pouco mais madura. E ao mesmo tempo eu tava dublando Revenge, que era uma garota de 20 e poucos anos, então ela era muito mais descolada. E aí também fiz uma de 16, então no mesmo ano eu fiz 3 idades muito diferentes, né? Mas loucura, aí cabeça fica mil, né? Assim. Mas é isso que tu gosta, né? Nossa, foi maravilhoso. A dublagem foi assim um presente na minha vida. Eu me encontrei na dublagem e se eu não tivesse vindo embora, com certeza seria isso que eu estaria fazendo até hoje em São Paulo com exclusividade, assim. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando tu resolvesse sair de São Paulo e vir embora? Eu ganhei Já veio direto pra cá? Vim direto pra cá. Eu ganhei minha filha, a Lara, e São Paulo já tava uma loucura. Trânsito, violência, poluição, já era difícil, assim. Às vezes eu tinha a escala de dublagem em 4 estúdios diferentes num dia, mas eu tinha 1 hora em cada estúdio, então eu teria 4 horas de trabalho. Eu rodava 7 no trânsito. Pra conseguir chegar de um estúdio pro outro, era 2, 3 horas às vezes. Era insano, assim, o trânsito de São Paulo. E aí chegou um dia que a minha filha tava na creche, porque daí na época eu tava casada, eu me alternava com meu marido, ele é músico, né? E aí eu ficava com ela à noite, porque ele saía pra tocar, e ele ficava de dia. Então a gente fazia esse rodízio, e aí depois eu tive que colocar ela na escolinha por conta da demanda de trabalho. E aí eu saí do estúdio 5 horas da tarde, pra pegar ela na escolinha, 5h30, 6 horas. Eu só cheguei às 7h15 da noite. E aí já tinha levado a multa do rodízio, porque tem rodízio de placa, né, em São Paulo. Mas, ok, não ia deixar minha filha esperando, né? Levei a multa do rodízio, cheguei na escolinha, tava ela e a professora sentadinhas no degrauzinho da escola. Isso mexe com a gente. Com a grade assim, ó, me esperando. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso não é vida.
Que vida que eu vou proporcionar para minha filha aqui em São Paulo nessa loucura? Porque São Paulo é muito bom para estudar, para trabalhar. Tu não tinha rede de apoio? Não, a minha mãe vivia indo para lá, mas ela não vivia lá, Não né? Sempre, é. Aí não dava para eu ficar contando sempre. O dia a dia era muito corrido, né? E eu tinha uma amiga maravilhosa que sempre que ela saía mais cedo do trabalho, ela ia para minha casa, ela pegava a minha filha, ficava com a minha filha. Mas não dá pra gente contar todo dia. E aí também a gente não ganha para ficar bancando babá, né? Falei, se eu tiver que deixar minha filha com babá, não faz sentido eu ser mãe. Porque eu quero ter tempo pra ela também, né? E era um sonho ser mãe. E aí, quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, não dá. Eu amo a minha profissão, mas agora eu sou mãe, a minha prioridade tem que ser ela. E aí, todo ano eu vinha pra cá, passar Natal e Ano Novo. E daí, nesse ano que eu vim, eu falei pros meus pais, eu quero voltar. Eu quero voltar, só que eu quero voltar trabalhando. Aí, na época, eu mandei um currículo pro Beto Carreiro. Porque o Beto Carreiro, eu trabalho com muitos artistas, né? Falei, vou mandar um currículo e ver o que dá. E aí, mandei em dezembro mesmo, quando eu vim passar Natal, eles me chamaram pro teste. Eu fiz o teste, passei e eles já queriam que eu ficasse trabalhando. E eu não tinha como ficar. Porque eu achava que, assim, eu ia mandar o currículo, eles iam chamar. Ia demorar, tu ainda ia te adaptar. Isso, mas acho que quando a gente pede muitas coisas pra Deus, acontece, né? Isso aí. E aí ele botou isso na minha vida, eu falei, e agora? Tô perdida. Aí eu tentei mexer os pauzinhos na época pra vir, mas assim, uma vida toda lá, eu ainda tava com alguns compromissos de trabalho em São Paulo. Eu falei, gente, não vai dar. E aí, nessa época, eu também mandei currículo pra outros lugares e a TV MCA do Júnior, daqui de Itajaí, que na época o Júnior era diretor da TV, Sim. né? O Júnior da Casa Biel. Me chamou para um teste também, para uma conversa, porque eles tinham um programa de variedades diário e ao vivo que eles estavam querendo trocar a apresentadora, alguma coisa assim. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu fui embora em janeiro e eu falei, quer saber, eu vou botar minha casa à venda. Na época convenci o meu... Se vender a nossa casa... Nós vamos embora. E nós vamos começar uma vida nova e a nossa filha precisa dessa rede de apoio, de vô, de vó. Minha irmã já tinha voltado pra cá também. Faz toda a diferença. Faz. E foi. Eu vendi a minha casa, eu botei ela em fevereiro à venda, em março eu vendi, em abril eu vim embora, de 2013. Olha só. Aí eu vim em abril de 2013, comecei a dar aula de teatro na Casa de Cultura. Não aceitei a proposta do Beto Carreiro, porque daí eu falei, não vai dar certo essa coisa de trabalhar, porque aí o Beto Carreiro é assim, tu trabalha 6, folga 1. É muito cansativo, é puxado, né? E aí, com filho pequeno, como é que eu vou ficar sem final de semana, sem, né? Eu não tenho como, aí eu vou vir pra cá pra botar ela pra minha mãe criar? Não é a ideia, né? Eu preciso ter tempo pra ela. Aí a MCA me chamou, fiz lá a conversa, entrevista e passei e comecei a apresentar o programa de segunda a sexta, diário e ao vivo. Que legal. E nessa época, tu já tinha canal no YouTube? Tu já participava, não? Nem sabia o que era trabalhar com internet. Porque além de tudo isso, a Paloma ainda trabalha com a internet. A Paloma ainda trabalha com empresas, né? Tu faz a produção de tudo, né? Tu tá com a cara e todo o planejamento junto. E tu faz mil coisas, né? Faço. Nessa época da TV foi uma reviravolta, assim, porque aí eu voltei pra Itajaí e aquele mercado que existia em São Paulo não existia aqui. Falei, vou ter que me reinventar, Muito né? diferente. Muito diferente. Foi nessa época que tu abrisse a tua empresa? Foi. Tá. Então pode falar Foi nessa época que eu abri, porque daí eu tava na TV... Não era um grande salário, eu dava aula de teatro, também não é um grande valor. Eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque aqui não tem comercial de TV, aqui não tem novela, aqui não tinha uma produção de cinema, teatro aqui não tem a cultura de São Paulo, que tu faz um espetáculo e tu fica em cartaz 3, 4 meses. Aqui tu monta um espetáculo, tu apresenta 2, 3 vezes. Querendo ou não, te dava uma segurança financeira, né? Exato, aí tem que ficar viajando para outras cidades para apresentar aqui próximo de Santa Catarina, de Itajaí. Eu falei, eu vou ter que me reinventar. Aí uma amiga na época de Curitiba falou assim, por que tu não monta uma empresa de personagem infantil? Então. Falei, não, né? São Paulo tinha mais de 20, deve ter uma tonelada em Itajaí de empresa, eu não vou fazer mais do mesmo. Eu quero fazer uma coisa diferente. Ela falou, eu acho que não tem. Aí eu comecei a pesquisar e vi que não tinha nenhuma empresa. Até pra essa empresa, a tua profissão... Foi importante? Foi. Nossa. Porque não tinha empresa de personagens infantis, personagens vivos que a gente chama, né? Que é o universo Disney, o universo Marvel, aqueles personagens que as crianças enlouquecem vendo na TV. Que vai em festas, que participa de eventos. Aqui o que sempre teve foi a recreadora, que é aquela menina que faz pintura, que faz brincadeira, que é um trabalho muito bacana, mas muito que não tem nada a ver com o personagem
personagem vivo, né? Não. Aí eu falei, boa. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho do dinheiro da casa que nós vendemos em São Paulo, porque daí a gente começou a construir a nossa casa aqui. Peguei um pouquinho desse dinheiro e comprei 4 fantasias. Comprei a do Capitão América, a do Homem de Ferro, a da Branca de Neve e da Princesa Aurora. Olha. Falei, essas 4 fantasias eu vou começar a trabalhar. Vai ter que render. Vai ter que render. Comecei a fazer divulgação na porta das escolas, fiz panfletinho, comecei a divulgar, e aí eu me vestia de tudo, minha mãe se vestiu, meu pai se vestiu, minha irmã se vestiu, na época meu marido se vestiu, e todo mundo fazia o negócio, e comecei a recrutar atores, porque eu vi que aqui tinha uma efervescência grande de teatro, tem mais de 15 grupos de teatro em Itajaí, muitos atores querendo trabalhar. O Valentim, que é até hoje a maior escola de teatro aqui de Itajaí, forma muitos atores e que querem trabalhar, querem se inserir no mercado. Nem todos têm a oportunidade de sair de Itajaí, né? Então eu comecei a chamar esses atores, aí um chama o outro, amigo. Quando eu vi, eu tinha mais de 30 atores trabalhando na minha empresa. Nossa. E mais de 112 personagens. Meu Deus! Só Papai Noel tinha 4, que na noite de Natal a gente visitava 70 casas. Dividir, né? Fazia equipes, e aí era uma coisa muito bem planejada, assim, que eu sou muito chata também com essa coisa do perfeccionista. Daí tu já não era mais uma personagem, tu era a pessoa que produzia tudo que Isso, foi a minha primeira produção, minha primeira experiência com uma produção grande, porque daí eu fui parando, depois da segunda gravidez eu fui parando de atuar e fiquei só gerindo a empresa e produzindo. E aí eu que ensaiava as atrizes, os atores, tinha a ajuda de outros atores também que me ajudavam com os golpes dos heróis, né? A gente montou 2 espetáculos de teatro com esses personagens e foi sucesso de bilheteria, todas as sessões lotadas. Aqui em Itajaí, Balneário e Brusque. Fizemos sessão extra. Foi maravilhoso, assim, que era Heróis e Princesas o nome do espetáculo, e foi um sucesso. E aí eu comecei a me tornar administradora de empresa de artes. Eu falei, opa, existe uma outra vertente aí. E assim mais uma. E nisso, aí eu saí da TV, porque daí a empresa cresceu numa proporção gigantesca. Eu já atendia 17 cidades. Até Curitiba a gente já fazia apresentação em aniversários de Curitiba com os personagens. A gente fazia festas grandes de empresa, de final de ano, de Dia das Crianças. E aí não dava mais para eu ter outras coisas, né, paralelo. Aí eu me dediquei full time à empresa, que era Arte Encanto Personagens Vivos. Quando tu tinhas a empresa, a tua filha menor tinha que idade? Eu comecei a empresa, ela tinha 4. Hoje ela tem que idade? 14. A empresa durou 10 anos. Olha, tu vê, muito tempo. E eu só fechei por causa da pandemia. Porque ela tava decolando. Tudo isso parou, né? Parou. Ela tava decolando, assim, a empresa tava num nível, e aí eu já tinha engravidado da outra, da Malu. A Malu nasceu em setembro. Malu e Lara? Malu e Lara. A Malu nasceu em setembro de 2019, março de 2020 fechou tudo na pandemia. Eu tava de resguardo, com uma equipe gigante, trabalhando. A gente chegava a fazer 60 eventos num mês. Chegamos a fazer 17 num dia. Eu, vestida de Elsa, do filme Frozen, cheguei a fazer 7 Elsas em um dia. Nossa. Comecei com Despertar Encantado, que era um serviço que eu vendia, de acordar a criança no dia do aniversário. Que muito legal. E terminei com a última festa, já meia-noite, entrando na festa da criança. Ficar no parabéns e tudo? A gente ia fazer uma apresentação com a música da personagem, dublando. Apliquei a técnica de dublagem com os meus atores, que a gente dublava a música original, se apresentava, e por isso que tinha que ser ator, porque tem que interpretar, fazer igual o filme. Aí tinha efeito de luz, máquina de fumaça, um monte de coisa, explosivos. Tudo isso a gente levava. A produção era completa. E aí fazia essa apresentação, participava do parabéns, entrava bem perto da hora do parabéns, e depois brincava com as crianças, interagia, e elas queriam saber a história do personagem. A gente falava que vinha da Disney. Claro. Aí depois a carruagem vinha buscar, era uma coisa assim, bem lúdica, e as crianças enlouqueciam. Era uma coisa de fã e ídolo, assim. Com certeza. E quando é que a internet entrou? A internet entrou depois da pandemia, porque quando veio a pandemia eu ainda resistia um tempo, fazia apresentação na rua, porque daí não podia ter aniversário, a criança ficava na janela da casa e eu no meio da rua fazendo a princesa. E os meus atores também, fizemos videochamada e começou a internet. Daí tu tinha o teu canal no YouTube? Ainda não. Ainda não? Ainda não tinha. A Desmedida, que é o teu canal hoje,
É recente? É então? recente. Ah. Tem tem um ano. Um pouquinho menos, eu acho, até. Então tá. Porque a Arte Encanto, ela começou a entrar com a internet na pandemia, que daí o mercado da internet bombou na pandemia, né? Aí eu vendi, então, as roupas que eu tinha para outra empresa, inclusive uma atriz e um ator que trabalhavam comigo, deram continuidade e criaram a empresa deles. E aí eu fiquei um tempo meio sem saber o que eu ia fazer. Na época eu tinha construído umas kitnets, fiquei administrando elas e recebi a proposta para trabalhar num canal de humor aqui de Itajaí, que tem reconhecimento nacional. Bem conhecido. Que são os Hipócritas. E aí eles me chamaram para trabalhar com eles como atriz e como produtora. Tu fazia todo esse trabalho. É. Porque a tua veia artística, ela vai longe. Vai longe. Tem muitas possibilidades, Tem né? muitas. Só a pessoa não pode bitolar, né? Mas aí tu tem talento também. Vamos combinar. Mas a gente aprende, né? A gente faz curso. Vamos combinar que falar contigo é um grande aprendizado. Que bom. E assim, te assistir, é nítido que tu é muito talentosa. Então, a cada coisa que tu te propõe a fazer, tu vai ser sucesso, Que óbvio. bom, amém. Daí, tu Aí ficou tá. um tempo nesse canal. Isso, fiquei um bom tempo, assim, mais de um ano com eles. Fiquei um ano com eles. E aí, eu já fazia trabalhos de mestre de cerimônia, desde quando eu morava em São Paulo. Tem uma empresa que eu atendo há 18 anos, faço todas as convenções deles, porque eu gosto de palco, né? Uhum. Não só atuando, mas microfone na mão também, eu tô feliz da vida. Meu Deus. E aí, eu fazia esse trabalho de mestre de cerimônia, trabalhava com eles. E aí, quando eu saí do canal, falei, eu vou montar meu canal, porque a internet tá tão efervescente. Claro. Eu já tava fazendo, enquanto eu tava no canal, algumas empresas já estavam me chamando pra ser meio que garota propaganda, né? Que hoje é a criadora de conteúdo. Sim. Então você vai lá e é a cara da empresa, você fala daquilo e tudo pela internet, porque as pessoas não pagam mais comercial de TV. É raro hoje, né? Muito raro. Você, na verdade, paga ali o Instagram, o YouTube, né? A internet é muito rápida, né? É, muito rápida. Aí eu comecei a me inserir nesse canal, vi que os meninos lá do canal faziam muito isso também. Eles não trabalhavam só com os Hipócritas, eles também faziam outros eventos, outras coisas, que foi o Hipócritas que trouxe pra eles, né? E aí eu falei, vou desbravar esse mercado de internet. E o nome desse canal? O nome do meu canal é A Desmedida. Olha só, gente, para vocês terem ideia do que é já o canal. Eu dou boas risadas, tá? Agora eu fico pensando assim, criatividade. Como buscar tanta criatividade? Porque tu faz tudo no canal, né? É, isso. Tu que faz, tu escreve? Não, o escrever não. Isso é um talento que eu não tenho. Olha aí, um talento que eu não tenho. Eu não sirvo pra ser roteirista. Tu não? Mas é um curso que eu quero fazer, porque eu vi que essa demanda é grande, inclusive pra mim, e eu quero também poder escrever as minhas coisas, né? Então, mas eu não tenho esse talento. Eu não sei nem como eu passei em dramaturgia na faculdade. Olha. Acho que o professor gostava muito de mim, achava que eu era muito dedicada. Mas produzir... Sim, quando eu comecei o canal, eu chamei alguns amigos que também trabalhavam no outro canal comigo. E aí eu tinha um videomaker e mais a Duda, que até hoje é minha parceira em todos os trabalhos de internet, que ela fazia as minhas edições. Depois eu comecei a fazer sozinho, porque daí, assim, canal começando, você não tem grana, né? Pra bancar ninguém. E aí eu tenho um amigo roteirista do Rio de Janeiro, que é o Emerson, que é um talento. Então ele escreve os roteiros maiores que vão pro YouTube, que são cenas maiores mesmo, que daí geralmente sou eu comigo mesmo, né? Eu faço as duas personagens. Não, é loucura isso, gente. E o do Instagram são reels, e aí geralmente é coisa que tá bombando na internet, às vezes eu adapto pra aquilo que eu quero falar, porque a Desmedida é um canal do universo feminino, pra falar dessa vida de mulher, mãe, empresária, artista, enlouquecida com mil coisas, multifunções. De uma forma leve, bem-humorada, não vai ali nenhuma crítica. A ideia é aquele momento que tu vai se divertir, se reconhecer naquelas ações do dia a dia, né? E só que daí, quando eu tava fazendo o canal, que ainda não gera dinheiro pra mim, eu recebi a proposta da Univale. Pois é, porque daí a gente já tá nos tempos atuais, né? Exato. A Paloma hoje faz muita coisa ainda. Faço. Mas tá mais agora na parte da... Tu ainda continua trabalhando com teatro, porque tu tá dando aula de teatro, né? Eu dou aula de teatro para criança no CAU, né? Que é o Colégio de Aplicação da Univale. Eu dou aula para crianças de 1 ano e meio a 5. Inclusive para minha filha Malu. Sério? Ai, que legal! Veio essa proposta da Univale. E aí, comecei ano passado com eles, em setembro. Os pequenos mesmo, então.
Os pequenos, são os pequenos. E aí, esse ano, eu recebi a proposta para assumir o setor de eventos do Colégio de Aplicação. Que deve ser loucura, né? É loucura, porque tem mais de 2.000 alunos e eu tenho que fazer todos os eventos da escola. Tudo, da decoração básica, uma reunião, até um grande evento como uma Olimpíada, que é no estádio do Marcílio Dias para 4.500 pessoas. Então, eu produzo tudo com mais uma colega de trabalho, que é a Renata, que é uma flor, assim, e a gente põe a mão na massa e pede ajuda de estagiário, de mediador, quando a produção é grande, e a gente faz acontecer, e eu tô amando esse processo novo. Nas horas vagas, que geralmente é à noite, quando eu não tô pensando que hora tu dorme. Geralmente eu durmo 1h da manhã e acordo às 6. Olha. E sábados e domingos, geralmente também produzo. É porque quando você faz o que você gosta, e você ama, e você tem também 2 filhas para sustentar, você corre atrás, né? Tem que correr atrás. Então eu continuo trabalhando de mestre de cerimônia, sempre que tem evento e me chamam, eu vou. Continuo trabalhando com produção de conteúdo. Atualmente estou fazendo mais pro Laboratório Infolaudo, que a gente fechou um contrato maior, né? Legal. Que é bem legal. A gente faz, além de filmar os médicos, eu e a Duda, que é essa minha parceira, a gente capta a imagem deles, o roteirinho, eles falam dessa questão do que o laboratório faz, e eu sou a garota propaganda deles, que trago a informação mais genérica de frente para as câmeras e tal. E até acho muito legal, porque é um outro olhar para ti, porque tu fala sério nesse momento. Isso, a apresentadora porque formal, tu é sempre muito brincalhona, muito comediante. E nesse momento é a Paloma séria, que quer passar aquela informação. Acho muito legal também. Que é a vertente da atriz, né? De tu ter os personagens definidos, assim. Eu não entendo nada do que o laboratório fala. Atriz. Agora tu tá gravando pro cinema alguma coisa? Tem alguma coisa tem aí? Isso também, né? Tem uma... cinema também sempre foi uma paixão. Eu fiz alguns filmes quando eu tava em São Paulo. E aí aqui, através do canal Hipócritas, eu tive a oportunidade de realizar o maior sonho da minha vida desde pequenininha. Quando eu decidi que eu queria ser atriz, eu decidi porque eu vi a Regina Duarte atuando, fazendo Malu Mulher e a Viúva Porcina. E quando eu vi aquilo, eu falei... Essa mulher é a melhor atriz desse país, eu quero contracenar com ela. Virou um sonho de vida contracenar com a Regina Duarte. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu fui assisti-la num espetáculo de teatro em São Paulo, e eu consegui entrar no camarim, e eu chorando, falei pra ela, meu sonho é contracenar contigo, Regina. E ela foi uma amada comigo, e 20 anos depois, eu fui convidada pelos meninos pra fazer o filme. E ela foi minha mãe no filme. Sério? Eu falo, me emociono. Ai, gente, eu tô toda arrepiada. Quando eles falaram assim pra mim, nós vamos convidar a Regina Duarte pra fazer a sua mãe. Gente. Eu falei, ai. E aí ela topou. E foi tão linda essa cena, porque daí eles estavam lá em São Paulo, na casa dela, ela recebeu eles em casa. Ela é uma amada, uma amada. E aí de lá eles me ligaram, fizeram uma ligação, uma videochamada, e falaram, a Regina quer falar contigo. Daí ela virou e falou, e eles contaram, ela tem um sonho, assim. Ela não ia lembrar, né? Não, né? 20 anos depois. Mas ela virou assim e falou assim, você vai realizar o seu sonho, Dani. Eu me joguei no chão. Gente. Eu só agradeci a Deus. Eu comecei a chorar. A primeira cena, o diretor teve que vir me acalmar. Ele falou, calma, menos. Eu sei que você tá realizando o teu sonho, mas calma, respira. Porque eu fazia assim, ó. Ai, que difícil. Não saía a voz, eu tremia igual vara verde. Foi muito difícil. E ela foi uma amada. Eu fiquei 10 dias com aquela mulher. Olha só. Meu Deus, foi lindo. Agora eu consigo entender a tua emoção no dia do leilão da Casa Biel. Que eu ganhei o chale dela. Que uma das peças leiloadas era o chale da Regina Duarte. Ela doou. Que ela já tinha usado numa peça, né? Ela usava, tinha sido de um personagem, se eu não me engano, e ela usava pra ela. Isso. E vocês conseguiram arrematar. Minha família me deu de presente, porque a feijoada da Casa Biel foi no dia do meu aniversário. Isso. E aí a minha família que tava lá, eles se juntaram e leiloaram e arremataram o chale pra me dar de presente. Gente, essa menina com essa energia, ela se jogou no chão, ela batia as pernas, ela ficou tão feliz. E todo mundo que tava sentiu isso. Falou, o que essa louca tá fazendo? Agora eu entendo muito mais. Mas assim, claro, tu é atriz que, né, que não minha gostaria. Referência, né? E daí conseguir arrematar uma peça da Regina Duarte. Isso foi muito lindo. E assim, ó,
Tu tem uma mãe, uma família. Meu Deus. Porque a tua mãe ali arrematando. E dava mais, eu dou mais. E tu que estava apresentando junto com o Júnior. Eu falei, eu não acredito, gente, que eles vão arrematar nesse valor o Charlie. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu não vou nem usar, vou botar num quadro no meu quarto. E ela é uma fofa. Aí eu acabei contando pra ela que eu ganhei, porque mandaram o vídeo pra ela. E ela falou, eu amei que ficou contigo. Né? Ela postou algumas coisas da Casa Biel, algumas cenas. Eu achei muito legal. Sim, porque na época que ela veio pra cá filmar, porque o filme foi gravado aqui. Foi aqui. Aí ela veio pra cá, ela ficou 10 dias, ela amou Itajaí. E ela falou, nossa, eu adoraria morar aqui. E eu fiquei feliz da vida. Eu falei, já pensou essa mulher veio morar em Itajaí? E aí, no fim, o filme ainda não foi lançado, tá em fase final de produção, assim, mas vai ser lançado, se Deus quiser. E aí eu sou protagonista, filha de Regina Duarte, um filme lindo que fala de adoção, uma família, uma noite de Natal. E aí essa produtora que foi coprodutora no filme, tá fazendo muitas produções cinematográficas aqui em Itajaí, que é a Rock 7. Eles são fantásticos. Sim. E aí agora eu fiz um outro curta com eles, o Código Pirata, e agora em agosto vou gravar outro, que é Luzes da Angola. Então, né, eu fico administrando a minha vida assim. Gravo um filme, gravar um comercial, faço uma cerimônia e trabalho de segunda a sexta na Univale. Meu Deus. Paloma, é tão gostoso te ouvir quando tu fala assim, Dani, eu falo muito, eu adoro ouvir. Porque assim, são ideias, são exemplos de vida, são coisas que tu fizesse que vai servir para muita gente que está assistindo. Verdade. Né? Muita gente que está começando, inclusive, que sabe que o caminho é longo. Agora eu queria... Infelizmente, a gente tá chegando no final. Sim. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas, ou uma mensagem, alguma coisa que tu leva pra vida, algo que tu queira compartilhar. Vou falar aqui pra câmera. Pode falar. Eu vou falar pra vocês que independente da carreira de vocês, não importa se você quer ser atriz ou se você pretende uma outra profissão, se você é jovem que tá batalhando pela sua vida, ou se você tem que reconstruir a sua vida, como eu tive que reconstruir a minha com 35 anos, quando eu saí de São Paulo, que eu tava com uma vida estruturada e vim pra cá. Não desiste e busca conhecimento e vertentes, porque o mercado, ele absorve todo mundo que batalha. Não tem outra alternativa, sabe? O mercado, ele absorve. Então, se você for insistente, se você correr atrás, se você batalhar por aquilo que você quer, e se você quer ser atriz, pense que atriz não é uma profissão, atriz, ator, não é uma profissão limitada a novelas e nem ao teatro. É uma profissão que pode te transformar numa comunicadora de muitas vertentes. A internet está aí para isso. Hoje, a pessoa não ganha dinheiro e não trabalha com o que ela ama se ela não quiser. Porque o mercado absorve e existe 1000 maneiras de você chegar onde você almeja. Basta ter esforço e não desistir. É isso. Maravilhosa. Tu é muito maravilhosa. Obrigada. Eu sabia que tu tinha que estar aqui. É uma segunda temporada, então a gente... pensou em vários nomes e o teu nome eu já pensava antes, eu já tinha conversado contigo. Sim. Não foi possível, mas agora, te tendo aqui, eu tô muito feliz e honrada. Obrigada pelo convite, eu amei. Tô sempre aí, o que precisar, conta comigo. Então tá bom. Eu quero agradecer, gente, os patrocinadores, porque sem eles a gente não consegue. Com certeza. Tu sabe, né? Na tua profissão é assim também. Tenho todos os patrocinadores que estão comigo aí. E quero enaltecer muito, vai estar na descrição do vídeo, tudo certinho para vocês, tá? Quero te agradecer muito. Agora a gente vai ficar saboreando essa delícia da Catarina, a padaria. Sim, que é top. Porque por enquanto a gente tá aqui, né, sentindo o cheirinho. Só quem tá aqui sabe. E vamos poder saborear. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio do Dani Pod. Tchau.